Cristo está no nosso meio. E certo que também nos louvores Cristo está também, certamente na palavra também podemos ver a pessoa de Cristo. Por isso que nessa noite, meus irmãos, convido a igreja a abrir suas Bíblias em Êxodo, capítulo 1, versículo de 1 a 14. Êxodo, capítulo 1, versículo de 1 a 14. Semana passada nós demos início à exposição do texto de 1 Coríntios, nós vamos fazer sequência, mas cada semana nós vamos expor um livro. Semana passada expomos 1 Coríntios, hoje Êxodo, semana que vem volta a Coríntios, depois Êxodo novamente, e assim até quando o Senhor permitir, né? Então vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 1, versículo de 1 a 14. O Senhor nos dê graça, chegar até o 14. Êxodo, capítulo 1, versículo de 1 a 14. Verdade, meus irmãos, nesse momento também as crianças, elas podem já se dirigirem ali, as irmãs já estão lá esperando, aquelas crianças que estão aqui, quer se dirigir à salinha, já estão lá, os pais podem conduzir seus filhos. Enquanto isso o povo abre a Bíblia, em Êxodo, capítulo 1, versículo de 1 a 14, diz assim a palavra de Deus: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, e para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades e celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, bendito seja o teu nome, que desde o início, ó Pai, desse culto, o Senhor tem conduzido o seu povo. Tem preparado os nossos corações agora para o deleite, que é ouvir a tua palavra. Ó Deus, que venhamos quebrar, ó Deus, os nossos corações, todas as barreiras, ó Pai, para que a tua palavra, ó Deus, venha ao encontro dos nossos corações. As nossas opiniões, os nossos pressupostos, a nossa ciência, a nossa sabedoria, que todas elas venhamos deixar aos pés da cruz, para nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Que venhamos, ó Pai, ser convencido pelo poder do Evangelho, entendendo que a tua palavra é suficiente, ó Pai. Não precisamos de mais nada. E que, como declaramos, ó Deus, tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós, ó Senhor. Fale com o teu povo nessa noite, pelo poder do teu Santo Espírito, que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o humanismo secular, ele é um conceito que ele é bem presente nos nossos dias. Bem presente nos nossos dias. É interessante porque o humanismo secular, ele tem a ideia da autonomia do homem. A princípio parece bom. Ele tem a ideia do homem como centro de todas as coisas. A princípio parece bom. Alguém pode olhar para o humanismo secular e falar assim: olha, eu não concordo. Mas nós vamos ver aqui alguns exemplos onde o humanismo secular influenciou e que nossas vidas está domada ou dominada pelo humanismo secular. Eu vou dar um exemplo simples.
somente na questão da família. O humanismo secular, ele invadiu as casas e as famílias de maneira sorrateira. Ele não chegou invadindo, batendo na porta, ele chegou por baixo dela. E o primeiro conceito do humanismo secular é: tenha a sua liberdade, tenha a sua independência, seja livre das amarras da família, do relacionamento. Para quê? O humanismo secular diz: para que se apegar a relacionamentos, a casamento, a namoro, a filhos, a qualquer outra coisa? Para que se apegar a compromisso? Você pode ser livre e conquistar tudo que você pensa em conquistar. Só que o que acontece, meus irmãos? O homem, ele vai se voltando ali àquilo que Deus designou. Então o homem começa a se relacionar com outra pessoa. Então o homem entra em um namoro. E aí o humanismo secular diz assim: olha, já que vocês entraram, então não casem. Para que casar? Para quê? Vivam a liberdade de vocês independentemente de qualquer coisa. Sejam livres, viajem o mundo, conheçam países, desfrutem do dinheiro que vocês têm ganhado, não se comprometam com o casamento. O humanismo diz isso. Mas aí o que acontece, meus irmãos? Essas pessoas casam. O humanismo, ele não deixa em paz. Ele olha para essas pessoas e diz: olha, agora que vocês casaram, vão com calma, não tenham filhos, esqueça filhos, faz o seguinte, desfrute os primeiros anos, os primeiros anos. Para quê? Filho é dor de cabeça, como o humanismo diz. Filho dá problema, filho dá muito trabalho. Você não precisa disso para ser feliz. Vocês conquistaram tudo junto. Para que vai dividir isso e perder tempo com criança? E aí, o humanismo, ele não para. Aí as pessoas têm filho, porque é uma tendência do homem ter filho. E o humanismo diz: olha, vai com calma. É esse, pronto. Basta. Para que mais? Você tem que trabalhar para dar tudo para o seu filho. Então o pai tem um filho, e ali o humanismo vai tomando conta, a pessoa deixa o filho de lado. Assim que o filho nasce, a primeira coisa que ela faz é entregar para alguém, ou para algum lugar, para olhar. Porque ela tem que trabalhar em prol do filho, mas o filho mesmo está distante. Meus irmãos, esse é o mundo que o povo da aliança vive. É um mundo dominado por essas tendências sorrateiras que invadem o povo de Deus. O mundo pensar dessa forma, os ímpios pensarem dessa forma, há de se concordar, porque eles não têm Cristo como centro da vida deles. Por que o humanismo é diabólico? Por quê? Porque ele faz com que as pessoas fujam daquele propósito estabelecido por Cristo. Aquele que quer seguir a mim, o que tem que fazer? Negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O humanismo diz: não negue-se a si mesmo, ame a si mesmo, o amor próprio acima de todas as coisas. Que o humanismo diz: ame a si mesmo acima das outras pessoas. Que o humanismo diz: totalmente contrário às palavras de Cristo. É esse mundo que o povo da aliança vive. É esse mundo que o povo em Êxodo estão inseridos. Um mundo onde não tem um povo, uma família, para a qual nós devemos cumprir o propósito estabelecido por Deus. Veja, meus irmãos, Êxodo foi escrito por Moisés, mas esse livro é um segundo livro do Pentateuco, ele não pode ser desassociado de Gênesis. Veja como termina Gênesis, volte um pouquinho, Gênesis 50, versículo 26, olha o que vai dizer, Gênesis 50, versículo 26, morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram-no e puseram no caixão no Egito. Veja bem, meus irmãos, o livro de Gênesis começa falando o quê? O livro de Gênesis começa falando o quê? Sobre a criação de Deus. E Deus faz surgir e dá vida a tudo por meio da sua palavra. O livro começa com vida. E como é que termina? Com morte. Para nós venhamos a entender que nós não estamos mais no jardim. Agora é um mundo real, onde pessoas morrem, onde as pessoas se vão. E logo em seguida ele vai começar Êxodo dizendo assim, versículo 1, acompanhe comigo, diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito.
Meus irmãos, o livro de Êxodo vai narrar na sua primeira parte a caminhada do povo rumo à nova Canaã, rumo à terra prometida. Veja bem, meus irmãos, eles vão ficar escravos do Egito e vão ser libertos para uma terra prometida, exatamente como ocorreu conosco. Éramos escravos, vivíamos no império das trevas, e hoje pertencemos ao reino do Filho do amor, a saber, Cristo Jesus. Então, esse livro ele vai apontar nesse primeiro momento para a nossa libertação, para a libertação do povo, para Deus guiando o seu povo. Por isso que também, exatamente como foi em 1 Corinto, aqui fala também de um texto real, de um povo que sofre, de um povo que chora, mas de um povo que jamais é desamparado pelo Deus vivo. É essa a segurança do povo de Deus. E olha o que diz no versículo 5: todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Essa expressão aqui, José, porém, estava no Egito, ela traz uma conotação bem interessante. Ela significa o seguinte: olha, eles estão no Egito, eles não estão na terra deles, eles estão em terras estrangeiras, mas quem está governando é alguém que Deus colocou lá. Ou seja, povo, você pode ficar tranquilo. Existe segurança para o povo, existe uma estabilidade, o povo pode respirar, o povo pode confiar no seu líder, porque José estava no Egito, José liderava o povo, ainda que ele estivesse em terras estrangeiras, José estava lá. Mas olha o que o texto vai dizer logo em seguida no versículo 6, faleceu José, acabou José, acabou a esperança, acabou aquele que ajudava o povo, acabou a estabilidade, acabou aquele que representava o povo, que respondia pelo povo. Agora era um mundo sem segurança. Alguns israelitas poderiam pensar: agora estamos perdidos, porque aquele que nos segurava acabou de morrer, e não somente ele, como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas olha o versículo 7, o que vai dizer: mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente, e se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Ao contrário, meus irmãos, do que muitos poderiam pensar, agora o povo de Israel está perdido, que numa situação de crise, numa situação de instabilidade, o melhor é se esconder e fugir. O que Deus faz? Vocês vão crescer, vocês não vão esconder, vocês não vão fugir, porque vocês não dependem de José para ser o povo de Deus, vocês dependem do Deus vivo. José foi embora, José morreu, e o que o Senhor faz em meio ao caos? Ele abre o ventre das mulheres e dá filhos a ela. O Senhor está dizendo o seguinte: todo o sustento que vocês precisam vem do Senhor, e não de José, e não do homem, e não de ninguém. Deus faz o povo dele fecundo, e não somente isso, é um povo que cresce, e se multiplica, e se fortalece. Mas cadê o líder que nós precisamos? Nós não precisamos de líder, porque nós temos o Deus vivo, que vai adiante com o seu povo. Deus responde à aflição do povo, meus irmãos, por meio dos filhos, da família, ao dizer: vocês vão ter filhos, e eu vou sustentar a cada um de vocês. Veja, meus irmãos, que assim como em Gênesis, a ordem para Adão se multiplicar, crescer e multiplicar, agora está em prática. Noé colocou em prática, logo depois Abraão, e assim consequentemente, e agora o povo também coloca em prática. Ou seja, até aqui então, meus irmãos, estamos vivendo e voltando para onde? Para o jardim. Como eu disse mais cedo, o ideal do homem, o coração do homem, ele quer voltar para o jardim. O ideal da igreja é voltar para o jardim. E o povo aqui está tendo filhos, está crescendo, está voltando ao jardim. E veja, meus irmãos, que essa percepção de encher a terra, de povoar, de ter filhos, não é uma percepção, como eu disse de manhã, somente do Antigo Testamento, ou somente para Adão, mas sim para todo o povo de Deus. O mandato ainda está estabelecido, está em vigor, não parou, não acabou, não caiu em desuso. Por isso, meus irmãos, Deus nos concedeu essa graça, da família ser aqueles que fortalecem o povo de Deus.
E em Cristo, meus irmãos, nós somos chamados para cumprir esse propósito, confiando somente nele, tendo filhos, filhos da aliança, a qual a família deve ser fortalecida. Qual que é o papel da igreja, meus irmãos? Em meio ao mundo mau, em meio às inseguranças, em meio à crise. Alguns pensam que o papel da igreja nesse momento é se esconder, mas não é. Pelo contrário, o papel da igreja é se multiplicar e se fortalecer. Cada vez que a igreja é massacrada, é perseguida, ela cresce, ela não para de crescer, meus irmãos. Essa é a grande verdade. E por que que se torna uma família forte? Por quê? Que ter muitos filhos, que ser fecundo, faz com que as pessoas se fortaleçam. Em primeiro lugar, o pai. Por que que o pai é fortalecido quando ele tem filhos? Porque ele é livre, ele é liberto da tentação da preguiça, do ócio, do egoísmo, do orgulho. Ele não pode mais viver para si. Ele não pode mais amar o seu próprio umbigo. Ele não pode mais querer ser independente. Ele tem filhos para criar. O Senhor usa a família para fortalecer um pai, a qual ele tem que ser trabalhador. Mas e a mãe? Como a mãe é fortalecida? Como a mãe fortalece? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 em diante, vai dizer que a mãe é fortalecida, porque na tentação de querer exercer a autoridade a qual Deus não a chamou, o Senhor então dá uma casa cheia de filhos, num lugar onde ela pode exercer a autoridade. Ela é livre da tentação, da mesma que subjugou Eva, e agora ela está diante dos seus filhos, agora o Senhor deixa ela como autoridade da sua casa. Por isso que se torna uma mulher forte, porque ela se submete ao trabalho da casa, da vida, do lar, da família. Ela entende a importância disso no reino de Deus. E os filhos, meus irmãos? Por que os filhos se fortalecem? Porque quando o povo de Deus tem muitos filhos, qual que é o resultado? Qual que é a consequência disso? É os filhos casarem entre si. É os filhos terem filhos entre si. E desse modo o povo de Deus vai se multiplicando. E desse modo o povo de Deus vai crescendo. Não é isso, meus irmãos, que os homens querem. Os homens, os grandes homens dos dias de hoje, eles querem tudo, menos responsabilidade com a família. Eles querem o resultado de uma vida sem compromisso. Veja, mas não é que ele não tem compromisso, ele tem compromisso sim. Ele tem compromisso com a faculdade, ele tem compromisso com o seu trabalho, ele tem compromisso com muitas coisas, com a academia. Ele só não tem compromisso e não quer assumir o compromisso de família e de filho. Porque filho, você não pode colocar uma placa de venda-se e resolver seu problema, como você faz com um carro, com um apartamento, com qualquer outra coisa. Por isso que o homem foge dessa responsabilidade. Por isso que ele foge desse compromisso. Por isso que as mães, elas querem que as filhas ou os filhos fujam também deste compromisso, quando elas dizem assim: minha filha, pense em tudo primeiro, depois você pensa em casar. Já ouviu isso? Nosso catecismo vai dizer o seguinte, sobre essa questão, sobre o sétimo mandamento, pergunta 189. É a quebra do sétimo mandamento, que é relacionado ao adultério, a proibição de casamentos lícitos ou a demora indevida de casamentos, pois tudo isso abre prerrogativa para adultério. Ou seja, meus irmãos, o que o texto está nos dizendo? O que eles querem nos ensinar? Que muitas vezes as pessoas preferem que os filhos vivam uma vida de adultério e fornicação, mas terem na sua parede o diploma de formado, doutor. Essa é a escolha que estão fazendo nos dias de hoje. E essa é uma escolha totalmente dominada pelo pensamento humanista, como eu disse no começo. Por isso, meus irmãos, que o que eu falei é que nós temos que tomar cuidado com o que dirige os nossos pensamentos, a nossa mente. E o texto continua dizendo, versículo 8: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Meus irmãos, se no versículo 7 eles estavam cumprindo a ordem do Senhor, do jardim, no versículo 8 mostra que eles não estão no jardim, que existe uma luta da igreja contra os seus inimigos. Ah, mas a igreja tem inimigo? Tem.
É claro que tem, o tempo inteiro o Senhor fala, o seu inimigo, descendente da serpente, eles são inimigos de Deus. O povo de Deus luta contra esses inimigos. João em Apocalipse vai chamar eles da Babilônia, Roma, os impérios, o cativeiro, tudo isso são inimigos de Deus, o Egito. E olha o que o texto diz, versículo 8: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. A ideia aqui, meus irmãos, de não conhecer a José, não é que ele não sabia quem era José, mas é que ele não considerava José, nem mesmo seu povo. Ele sabia quem era José, mas José para ele ali acabou. Não mais considera e não tem ninguém para entrar no lugar. O que esse versículo 7 nos ensina, meus irmãos? Que nós não dependemos de líderes para lembrar-se de nós. Não dependemos. Não dependemos de líderes para ser favoráveis a nós, para sermos um povo forte. Nós não somos um povo forte porque alguém está governando e ele está ao nosso favor. Não é por isso. Nós somos um povo forte porque nós temos um Deus forte, poderoso e criador, e que governa todas as coisas, como nós contamos, que é soberano sobre os céus e a terra. Se surgem governantes, meus irmãos, que não se lembram do povo de Deus, o povo de Deus não deve ficar ansioso, nervoso ou preocupado com amanhã, porque o povo de Deus confia no Senhor. Nós não dependemos dele. Agora, se por outro lado levanta líderes que dizem que vão se lembrar da gente, ainda assim, meus irmãos, a nossa fidelidade é somente a Deus. É somente a Deus. Veja bem, se você pensa, por exemplo, em desenvolver um trabalho evangelístico, mas isso depende de quem está governando, você só vai desenvolver esse trabalho se alguém apoiar a sua causa, você está temendo a homens e não a Deus. Você está temendo a homens e não a Deus. A nossa fidelidade é a Deus, acima de qualquer um que esteja governando. Veja o contexto. José, porém, estava no Egito, havia segurança, estabilidade. José morreu, perdeu sua estabilidade. E o que Deus faz? O povo de Deus cresce e se fortalece. Veja que esse pano de fundo é exatamente, meus irmãos, como ocorre em Atos dos Apóstolos. Atos, a igreja antes de Atos, elas têm ali um líder, Cristo Jesus, que está governando ali sobre eles. Mas o que acontece com Cristo? Ele morre, ele ressuscita, ele vence a morte, mas ele é assunto aos céus. E a igreja fica 120 dias ali, esperando. E o que acontece? Eles crescem, eles se multiplicam, exatamente como ocorre aqui. Cristo está com eles, Cristo vai embora e eles crescem. José está com eles, José morre e eles crescem. E logo depois que o povo de Deus começa a crescer em Atos, o que vai acontecer? Eles vão ser perseguidos. E o que vai acontecer logo em seguida aqui? Eles vão ser perseguidos. E isso impede de que a igreja em Atos cresça? Não, ela continua crescendo, porque ela não depende de ninguém para dizer, prega o evangelho ou não prega o evangelho, para anunciar as boas novas. Porque a convicção dela está amarrada, está presa em Cristo. O que muda, meus irmãos, é a estratégia. Quando o povo de Deus é perseguido em Atos, o que eles fazem? Enquanto eles são perseguidos, eles anunciam a mensagem. Enquanto eles fogem, eles pregam o evangelho. Alguém poderia chamar eles de louco e dizer, vocês são doidos. Pessoas estão morrendo por esse nome, Jesus Cristo. E vocês, ao invés de se esconderem, o que vocês fazem? Vocês fogem, mas continuam pregando. Mas continuam se fortalecendo. Ou seja, meus irmãos, a nossa confiança está no Deus que faz a sua igreja crescer. O nosso papel é obedecê-lo. O nosso chamado não é inventar coisas, eu não estou inventando doutrina, eu não estou inventando nada. É o texto, é a Bíblia, é o que o texto está dizendo. O nosso papel é nos submeter a este texto. As consequências que virão se nós submetemos a esse texto pertencem ao Senhor, e nós descansaremos, ainda que seja a morte. Ainda que seja a morte, ainda que seja a perseguição, nós não dependemos destes homens. O povo de Deus não deixa o que está fazendo por causa da perseguição. Nós também não deixaremos de fazer o que estamos fazendo por causa de qualquer outros obstáculos que se levantam contra nós. Se amanhã, depois, vier governantes que querem perseguir a igreja de Cristo,
assim como acontece em muitos países do mundo, não deixaremos de cultuar, não deixaremos de ser fiéis, nós não deixaremos de evangelizar, nós não deixaremos de anunciar as boas novas, não deixaremos de educar os nossos filhos, porque a nossa fidelidade é a Deus. Uma das maiores igrejas que tem no mundo, ela está debaixo da terra, na China. Na China. Mais de 60 milhões de crentes que adoram o Deus vivo, ainda que tenha todas as limitações. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, meus irmãos. É essa a nossa certeza e segurança. Eles matam um, levanta 5. Na igreja primitiva dizia que a semente, o sangue dos mártires, aqueles que morriam em nome da fé, é a semente da igreja. Morre um, o sangue cai na terra, levanta outros, para anunciar as boas novas. Exatamente como ocorre. Exatamente. Meus irmãos, o nosso texto continua. Versículo 9. Levantou-se o inimigo e diz assim: ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Meus irmãos, essa expressão aqui, ele disse ao seu povo, Faraó, ele poderia muito bem, o rei aqui, ele poderia muito bem impor algo, colocar uma imposição sobre o povo do Egito, sobre o povo de Deus. Mas o que ele faz primeiro? Qual que é a estratégia que ele usa? Ele convence quem? O seu povo. Estratégia antiga. Ele primeiro convence a massa. Ele convence o seu povo. E olha o terror que ele bota. Olha, os filhos de Israel, versículo 9, é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcias para com ele, para que não se multiplique. Veja que o problema que ele tem é que o povo de Deus tem crescido. E seja caso que vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Ele inventa aqui algo para botar terror no povo, para que o povo apoie a sua causa. Veja, meus irmãos, toda manobra de autoritarismo, de tirania, começa com o líder induzindo o povo a fazer aquilo que ele já tem planejado. Toda manobra. Mao Tse Tung, na China, as famílias estavam tendo muitos filhos, então ele foi e criou a lei do filho único. E ele dizia o seguinte: olha, se vocês continuarem tendo filho como vocês estão tendo, nós vamos passar fome, vai faltar dinheiro, vai faltar comida para o nosso país. Tem um documentário no Prime Video que chama On a Till the Nation, e esse comentário ele fala muito bem a respeito, testemunhos reais de pessoas que tiveram que tirar filhos e jogar no meio do lixo para cumprir uma ordem de um homem. E ele botou esse terror. Hoje é a mesma coisa. As pessoas não podem ter filhos. E ele diz assim: senão vai multiplicar a pobreza. Já ouviu isso? Vai encher os hospitais, não vai ter trabalho para todo mundo, não vai ter escolas para todo mundo. Bernie Sanders, um candidato que foi candidato a presidente nos Estados Unidos, ele chega a dizer o seguinte, abre aspas: o grande mal para o meio ambiente, para a crise climática e o aquecimento global é o crescimento populacional. Temos que parar com isso. É o que diz, meus irmãos. É o que diz. Eles colocam o terror exatamente como estava fazendo o Faraó. E eles convencem as pessoas disso. E hoje em dia, e como é que eles fomentam isso? Aqui, meus irmãos, versículo 10 vai dizer: eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Versículo 11: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó. A ideia aqui, meus irmãos, é que os egípcios vão sobrecarregar o povo, e desse jeito o povo vai parar de ter filhos. E desse jeito o povo vai parar de crescer. Ou seja, é um controle ali de natalidade. Né? Se tivesse um ministro ali da saúde no meio de Faraó, ele poderia dizer que é um planejamento familiar. Um termo bonito, né? Para dizer controle de natalidade. Meus irmãos, nos dias de hoje, isso ocorre, só que de maneira diferente. O próprio Estado fomenta, incentiva o controle de natalidade por meio de métodos contraceptivos potencialmente abortivos.
nós não podemos negociar. Se há a mínima chance, a mínima que seja, de uma vida se perder por conta de qualquer coisa, nós não podemos aceitar isso. Ou nós defendemos a vida a todo custo, ou nós somos relativos e deixamos nos levar pelo humanismo secular. Essa é a grande verdade, meus irmãos. E eles vão fomentando isso com pesquisas científicas. Tem uma pesquisa na internet que diz que o ideal é ter no mínimo 2 filhos. E você vai ler o fundamento dessa pesquisa, o fundamento. Vai dizer assim: isso é bom por causa da realização do casal. Olha a base científica. A realização do casal. E as pessoas, olha, é ciência. E o povo tem submetido a isso. E o povo tem aceitado essas práticas. Por isso que o mundo hoje, ele trata a gravidez, a gestação como doença. Você está grávida. Quem nunca já ouviu isso? Quem nunca já ouviu isso? Eles estão tratando como se fosse um câncer. Você está com câncer. Mesma coisa, mesmo tom. Mesma coisa. Então, existe o impedimento gestacional, que para eles é como uma vitória para a mulher. Por quê? Agora a mulher pode ser livre. Agora a mulher pode ser independente. Por que eles fazem isso, meus irmãos? Por que os nossos inimigos, assim como o inimigo do povo de Deus, que era o Egito, os nossos inimigos no dia de hoje, eles fazem isso? Porque eles sabem que a força do povo de Deus está na família. Que a força do povo de Deus está nos filhos. E nos filhos, e nos filhos, e nos filhos. Isso é ruim. Porque segundo eles, a família, ela trata de um papel de autoritarismo. Eles falam isso. Existe uma mulher chamada Margaret Sanger, já morreu. Ela nasceu em 1879 e morreu em 1966. Essa mulher era uma defensora contra as mulheres ter filhos. Ela entregava panfleto, Margaret Sanger entregava panfleto assim, para as mulheres não terem filhos. E aí, só que isso não resolvia, porque as mulheres viviam a sua vida abrasada com os homens e tinham filhos. E o que ela fez? Ela chegou num cientista chamado Gregory Pincus, reuniu-se com ele e deu a ideia para ele fazer o anticoncepcional, que foi lançado em 3 de maio de 1960. Essa mesma mulher, ela abriu uma clínica com uma equipe médica lá nos Estados Unidos que chama Planned Parenthood. E essa clínica hoje é que mais recebe incentivos do governo em apoio à causa do aborto. Esse é o início. Hoje, quando você vai se falar sobre esse assunto, alguns vão dizer assim: olha, questão de saúde. Veja se o início começou com questão de saúde. Veja se o início começou assim. Não começou, meus irmãos. Começou por meio de uma ideia. Começou por meio de uma base. Ela queria viver e que as mulheres vivessem independentemente dos homens e aflorassem toda a sua sexualidade. Mas os filhos impediam delas fazerem isso. Então foi criado isso. E agora as mulheres podem fazer. Meus irmãos, um crente, irmão lá de BH, professor da rede estadual, ele falou que não foi nenhuma nem 2 vezes que ele viu professoras abrirem comprimidos de anticoncepcional e dar para meninas de 12, 11, 13 anos. As nossas filhas, seus filhos dessa idade podem dizer se isso acontece aqui, se essa realidade não está presente no nosso meio. É algo que acontece debaixo dos nossos narizes. E olha o que vai dizer o versículo 12 do texto: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se quietavam por causa dos filhos de Israel. Veja, meus irmãos, alguns poderiam olhar e falar assim: olha, agora está difícil ter filhos, mas o Senhor continua fazendo a sua igreja crescer, o Senhor continua fazendo o seu povo crescer. O mundo gera ocupações e obrigações nas pessoas para que elas não tenham tempo para se dedicar com a família. Mas o Senhor fala: ainda assim, vocês vão crescer. Vocês vão crescer. Por isso, meus irmãos, que nós temos que entender essa realidade, que nós vivemos exatamente como o povo do Egito viveu, exatamente como o povo de Deus viveu no Egito. Nós vivemos na nossa sociedade. Nós vivemos nos dias de hoje, meus irmãos. Veja, aos pais que aqui estão,
Eu cobro muito isso e falo, e vou falar mais vezes. Vocês são sacerdotes dos seus lares. A vida espiritual da sua família, o Senhor constituiu a vocês. Se eu dissesse a vocês aqui, que olha, nós estamos sendo atacados, e que eles vão matar toda a nossa família, os homens, eu preciso dos homens, para pegar nem qualquer arma e ir para a guerra, para defender. A maioria aqui fala, opa, eu vou, para lutar, para defender minha família. Mas veja bem, o que o Senhor nos chama, não é para fazer isso, hoje. O que o Senhor nos chama é para sentar com a nossa família na mesa, e fazer o culto doméstico 20 minutos. Se você é tão corajoso para ir lutar, para defender sua família, por que não senta com a sua família para ler a Bíblia, e explicar sobre o texto, as Escrituras? Gaste tempo com seus filhos. Pode ter certeza, se você não gastar tempo com seus filhos, alguém vai gastar. Alguém vai gastar. Se você não exercer autoridade sobre o seu filho, alguém vai exercer. Não existe vacância de autoridade. Ele não tem autoridade. Ele tem. Alguém. Versículo 13, meus irmãos. Diz assim: então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Versículo 14: e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviram. Esse texto, meus irmãos, do 13 a 14, a palavra tirania aqui, mostra a intensidade que agora o povo seria submetido. Eles agora seriam submetidos a uma intensidade, a uma carga de trabalho maior ainda. Só que veja, meus irmãos, isso não resolveu, isso não impediu com que o povo de Deus crescesse. Porque o povo de Deus obedece ao Senhor, acima de qualquer coisa. O povo de Deus tem um coração submisso ao Senhor. Alguns podem olhar no versículo 13 e 14 e dizer assim: e agora? Vamos ter filhos? Se uma pessoa, um casal do Egito, do povo de Deus, está na sua frente, e ele te falando de um contexto desse, qual que é o conselho que você daria para ele? Os dias são maus. Você vai ter filho nesses dias tão maus? Como vão ter filhos nesses dias terríveis? Seus filhos vão ter dificuldade, seus filhos vão ser perseguidos. Esse é um dos argumentos mais usados pelos humanistas, e muitas vezes usados por nós. Quando que o mundo foi bom, meus irmãos, para ter filhos? Quando? Não, na minha época tinha. No seu contexto regional pode ser que havia tranquilidade, mas no outro lado do mundo havia guerra, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra. Ou seja, não importa a época, o mundo nunca foi bom, mas o povo de Deus sempre cresceu, o povo de Deus sempre se fortaleceu. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 4 e 6, Jeremias, capítulo 29, versículo 4 e 6, é um texto muito fantástico. Vai dizer assim, Jeremias, capítulo 29, versículo 4 e 6. Partindo já para a conclusão. Jeremias, capítulo 29, versículo 4 e 6. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, cativeiro. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Alguns poderiam olhar, mas Senhor, o nosso contexto é de cativeiro, é de Babilônia, é de escravidão. E qual que é a ordem do Senhor? Cresçam, se multipliquem. Meus irmãos, não é uma invenção nossa, é uma ordem de Deus. É o Senhor que sustenta. De fato, é preciso de fé. É preciso de fé para olhar para uma situação dessa. As pessoas dizem, nos dias de hoje, que filhos são caros. Filhos são caros. O Senhor diz, filhos são herança. Quem está certo? Quem está certo? O pai diz que está trabalhando muito pelo filho, conquistando para dar um futuro melhor para o filho, enquanto a sua herança está ali do seu lado. Papai,
Papai, é herança. E ele, não, meu filho, peraí, que eu estou trabalhando para te dar a herança. Ele está com a herança do seu lado. Ele está do seu lado, com a sua maior herança. Mas vai chegar um dia, meus irmãos, que esse pai, por não exercer a autoridade, por se tomar muito o seu tempo e não dar tempo ao seu filho, ele vai olhar para um lado e vai olhar para o outro e vai dizer: cadê a minha herança? Aonde está a minha herança? Eu não gastei tempo com ela. E quando você vai olhar, a sua herança está se dobrando diante do Egito, está se dobrando diante de Nabucodonosor, diante de Roma. E a pergunta que se levanta nesse momento é: onde foi que eu errei? Onde eu errei? Como diz um pastor americano, Woody Buckham, ele diz o seguinte: vocês enviam seus filhos para César e depois ficam se perguntando como eles se tornaram cidadãos romanos. Se vocês enviam, se vocês deixam César fazer tudo, por que vocês estão reclamando do resultado que César dá? É este o resultado. É este o resultado. Concluindo, meus irmãos, C.S. Lewis, escritor de Crônicas de Nárnia, ele tem uma frase sobre filhos bem interessante, que ele diz assim: filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante, eles são o trabalho importante. Ou seja, meu irmão e minha irmã, filhos são, filho dá trabalho, de fato, mas filho não dá trabalho, filho é o trabalho. E assim como no trabalho você precisa se dedicar para o seu filho, você também precisa se dedicar. Se você quer ter resultado no seu trabalho, quanto mais você se dedica, mais resultado você obtém, se você tem. Agora, se você quiser resultado na sua casa, na sua família, trabalhe na vida do seu filho, gaste tempo na vida dele, perca, muitas vezes perca, se for preciso, para que seu filho não venha se perder. Certa vez, eu vendo um vídeo na internet de um filósofo, Pondé, é um filósofo ateu, e o tema da palestra era: por que as mulheres não querem ter filhos nos dias de hoje? E ele foi lá e deu toda a sua colocação, e eu fui nos comentários desse vídeo, e os comentários são assim, bem humanistas. Diz assim, os comentários: motivos para eu não ter filhos. Número 1, custa caro demais. São pessoas normais. Não quero, corre o risco depois de pagar a pensão durante 18 anos. Número 3, filhos atrasam a vida do homem e da mulher. Número 4, você não tem nenhuma garantia que seu filho vai ser uma pessoa de bem quando ele crescer. Prefira adotar um cachorro ou um gato. É o que diz. Segunda frase, segundo comentário, que diz assim: se quiser perder tempo, dinheiro, noite de sono e dependência na vida, tenha filhos. Não quero que ninguém se sinta ofendido. Aliás, olha aqui, não é condolência. Aliás, é até bonito o intuito de querer ter uma família. Mas infelizmente, hoje em dia, ter filhos é somente mais um peso nas costas para a sua vida. Outra frase: percebo que quanto mais as mulheres estudam, adquirem uma carreira e uma conta bancária, menos filhos têm. Independente se tem religião ou não, as mulheres deveriam pensar antes de ter filhos, primeiro em ter uma boa carreira e ser independentes. E a última resposta: por que você não quer ter filho? A pessoa respondeu: é simples. Filho dá trabalho, é caro, cuidar de um filho ainda por cima é uma pausa na vida, pois você passa a viver por outra pessoa. Meus irmãos, essas são frases humanistas. Isso se espera do mundo. Isso se espera do mundo. Eu espero que o mundo responda exatamente isso. Não se espera outra coisa deles. Eles querem viver para si mesmo. Eles não querem negar a si mesmo. Eles não querem viver uma vida de cristianismo, de autonegação. Mas isso não pode sair de nós. Isso não pode vir de nós, crentes em Cristo. Nós que nos submetemos às Escrituras, ainda que tenhamos as nossas convicções, Senhor, as nossas convicções deixamos ao pé da cruz, para nos submeter à sua vontade. Não deixe que esses pensamentos adentrem as nossas cabeças. Não deixe que você seja mais um Egito, ao invés de ser o povo de Deus no Egito. Você, meu irmão, que aderiu ao pensamento humanista e muitas vezes defendeu, já disse até frases como essa, por mero desconhecimento da verdade, muitas vezes você foi convencido por algum argumento sobre isso. Cristo te perdoa.
Cristo te dá a graça para que você possa prosseguir, mas em mudança de pensamento, em metamorfose, em transformação da vossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. É uma transformação, é o que o mundo odeia, é o que nós amamos. Não procure agradar a homens, e sim a Deus. Segunda aplicação. Hoje eu falei mais cedo que existe 2 meios do povo de Deus crescer. Um é pela evangelização, o outro é tendo filhos. A pergunta que faço é: quais das 2 ordens você tem obedecido? Quais das 2 ordens você tem obedecido? O que você tem feito com essas ordens dadas por Deus para que seu povo cresça? Às vezes você ainda tem alguma resistência à questão dos filhos, mas e sobre evangelização? O que te impede de evangelizar e de anunciar o nome de Cristo? O que te impede? Você, meu irmão e minha irmã, que já teve seus filhos e que não tem mais condição física de ter, pela limitação do tempo, você tem um papel importante na vida da igreja. Você tem um papel importante de motivar as jovens, os filhos de Deus a terem filhos. Vocês têm esse papel. Cumpra esse papel. Não seja como o Faraó, não seja como o Egito, seja como o jardim. Agora você, meu irmão e minha irmã, que tem condição de ter, mas teme a tudo isso que falamos, ao mundo mal, às incertezas do amanhã, lembre-se que é o seu Senhor que cuida do seu povo, que a força do seu braço não é ela que vai sustentar a sua casa, e sim o nosso Deus que é soberano. Lembre-se que filhos são como flechas na mão do guerreiro, ou seja, eles são armas para lutar contra esse mundo mal. Você quer vencer este mundo mal? Tenha filhos e prepare-os para encarar este mundo mal. Pois como diz o salmista, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Agora você, meu irmão e minha irmã, que não pode ter filhos, por motivo de saúde ou por uma limitação do Senhor, entenda, você não precisa se dobrar diante dos métodos dessa vida para ter filhos. Existe um método glorioso, majestoso, que é a adoção, onde o Senhor aponta diretamente para a obra do Senhor nas nossas vidas. O Senhor nos adotou quando éramos terríveis, pecadores, do mesmo modo como nós também temos essa graça. Eu pergunto várias vezes para as pessoas, que lar uma criança no lar adotivo pode ter melhor do que a casa de um crente? Qual que é a casa? Muitas vezes nós lutamos contra ideais. Eu não aceito que os homossexuais adotem crianças, nós dizemos. O que você tem feito para mudar isso? Só o seu lábio, só dizer, só o protesto em si, sem uma ação, uma resposta a isso, meu irmão, somente meras palavras. Meras palavras. Agora você, que está sem esperança nesse mundo mal, que cada dia que você lê as notícias, as coisas só pioram. Você deve se lembrar que não pertence a esse lugar, que de fato esse mundo é mau, ainda que nós venhamos tentar viver o jardim aqui. Cristo, nosso Jesus, o próprio Cristo foi perseguido neste mundo, porque nós seríamos livrados de tamanha perseguição. Se perseguiram a mim, segundo Cristo, perseguirão a vós. Mas isso se forem fiéis ao Senhor, se forem fiéis à tua palavra. Ou seja, meus irmãos, o mundo vai continuar mal, mas a nossa alegria e esperança está firmada naquele que vive e reina eternamente, naquele que está sentado no alto e sublime trono, governando tudo. Por isso, meu irmão, não duvide, creia, confie e descansa no Senhor. Que Deus, meus irmãos, nos ajude a lembrarmos do nosso propósito aqui nessa terra, peregrinando dia após dia, até chegar no grande jardim, nos céus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar? Convido minhas irmãs nesse momento a subir. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, como é bom, Pai,
Como é bom poder ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é como espada, ó Pai, que penetra os nossos corações. Quantas vezes, ó Pai, resistimos e lutamos contra ela, mas, Senhor, chegamos à conclusão: nós estamos errados e não a Tua palavra. Por isso, Senhor, dai-nos fé tamanha, Senhor, para viver nesse mundo mal. Se tivermos que abrir mão de nossos negócios por amor à nossa família, que assim seja, porque nós confiamos em Ti. Dai-nos fé, Senhor, para negar a nós mesmos, para negar o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vaidade, entendendo que somos forasteiros e peregrinos nessa terra,